Olá, queridos, aqui é o pastor Arlindo Teodoro, especialista em batalha espiritual, tendo viajado já 27 países, pregando a palavra de Deus, ministrando cura, libertação e batalha espiritual, inclusive na África, por 2 vezes. Hoje vamos falar sobre um assunto essencial para a vida cristã, como vencer a batalha espiritual na mente. Muitas vezes enfrentamos pensamentos negativos, dúvidas espirituais e tentações que tentam nos afastar da vontade de Deus. Hoje você vai aprender 5 estratégias para ganhar a batalha espiritual na mente. Então chegou a hora da verdade. Fica até o final do vídeo para que você aprenda com detalhes como vencer a guerra dos pensamentos entre a sua alma e o seu espírito no campo da batalha espiritual. Ao final do vídeo, curta, compartilhe e ative o sininho para que você fique sabendo quando eu gravar mais vídeos como este. Toda semana eu gravo conteúdos para abençoar a vida das pessoas aqui neste canal. Então vamos lá. O apóstolo Paulo nos recomendou no livro de Efésios para que nós tomássemos a armadura de Deus para batalhar a batalha espiritual. Segundo ele, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os príncipes e principados, potestades e hostes espirituais da maldade assentadas nas regiões celestiais. O mundo espiritual é um mundo organizado. O mundo espiritual dark, o mundo espiritual do maligno também é organizado e tem hierarquia. Você vê que ele começa com príncipe, principados, potestades e hostes espirituais. Os príncipes comandam os principados, as potestades, os principados comandam as potestades e as potestades comandam as hostes. Então o mundo espiritual é um conflito o tempo todo. Se nós pudéssemos enxergar no mundo espiritual, nós veríamos que nós andamos tropeçando em demônios no meio da rua. A batalha espiritual é uma realidade e um dos campos da batalha espiritual é a mente humana. A mente do homem é um laboratório para Satanás. Segundo Platão, nenhum homem é mau por sua própria natureza, ou seja, nenhum homem intenciona a maldade de si próprio, tem a raiz da maldade em seu coração, mas a falta de conhecimento, a falta de entendimento o leva a tropeçar e o leva a errar. A própria palavra de Deus diz: o meu povo tropeça por falta de conhecimento. E é exatamente isso que eu proponho a trazer para você agora nesse vídeo. O conhecimento sobre a batalha espiritual no campo da mente, onde a alma, através da mente, sofre uma batalha, um desequilíbrio com o seu espírito no mundo espiritual. O homem é tricotômico: corpo, alma e espírito. O corpo, a parte material, a parte física que fenece, que morre. A alma, a sede de todos os sentimentos e emoções do coração humano. E o espírito, a parte imortal, a essência do ser humano, onde opera a fé, a razão e a consciência. Na alma estão todos os nossos sentidos, os 5 sentidos, e todos os nossos sentimentos e expressões sentimentais. Na alma está a ira, está a raiva, está a cólera, está a alegria, e a felicidade está no espírito. E é exatamente nesse trâmite que Paulo diz que o espírito combate contra a carne e a carne combate contra o espírito, aleluia. Todos os dias o espírito combate contra a carne e a carne combate contra o espírito. Combate por quê? Combate pela posse da alma, pois se a alma, que é volúvel, que é elevada, for tomada pela carne, desejará as coisas de baixo, as coisas da terra, que são da carne. Mas se a alma for dominada pelo espírito, então ela desejará as coisas excelentes. E é aqui que o diabo opera na mente humana. Diariamente nós somos atacados por pensamentos que sobrevoam a nossa cabeça, tentando nos derrotar. Esses são os chamados dardos inflamados do maligno. Paulo falou sobre eles no capítulo 6 da sua epístola aos Efésios, no Novo Testamento. Mas disse também que nós temos o escudo da fé para apagar os dardos inflamados do maligno. Então, como é que nós combatemos contra esses pensamentos? Porque pensamento ruim passa na cabeça de todo mundo. Não pense que é exclusividade sua. Passa na cabeça de todos. Você está assim do nada, o diabo lança um dardo e um pensamento absurdo passa na sua cabeça. Um certo sábio disse que é impossível impedir que pássaros sobrevoem a nossa cabeça,
mas nós podemos impedir que eles façam ninho. Então, um dos grandes segredos é não deixar os pensamentos fazerem ninho. Como Satanás atua nessa área? Ele atua da seguinte forma: Satanás nunca vai falar com você na terceira pessoa. Satanás nunca vai falar com você na segunda pessoa. Ele sempre falará na sua mente na primeira pessoa, como se fosse você falando. Essa é a estratégia do maligno e você tem que ficar atento a isso. Esses pensamentos que estão na sua cabeça não são seus. Você tem a mente de Cristo, você é a imagem, a semelhança de Deus, e esses pensamentos são dardos inflamados que são lançados por zarabatanas espirituais para atingir a sua mente e te perturbar e turbar a sua alma. Então, a primeira coisa que você tem que aprender: esses pensamentos ruins não são teus. Por quê? Porque a mente de Cristo não pode pensar coisas ruins. Então, um sábio disse: é impossível que você impeça que pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles façam ninhos. Então, quando esses pensamentos vierem, a primeira coisa, pega o escudo da fé, o escudo da fé. Aleluia! O escudo da fé é o conhecimento de Deus, é o temor de Deus. Conhecimento de Deus, temor de Deus e aproximação de Deus. Você pega o escudo da fé e apaga esse dardo. Você vai dizer: Satanás, esse pensamento não é meu, a minha mente é a mente de Cristo, eu sou transformado, sou uma nova criatura e a minha mente não é capaz de pensar coisas como essa. Eu rejeito esse pensamento. Se for possível, fale até em voz alta e você verá que aqueles pensamentos se afastarão da sua cabeça e você ficará livre desses maus pensamentos. Outra forma de vencer o diabo é pegar a palavra. A Bíblia diz que Jesus venceu o diabo com o quê? Com a palavra. Quando o diabo disse: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães, o Senhor usou a palavra como espada de dois gumes, espada de dois fios, capaz de discernir o corpo e a alma, a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medulas. E ele disse: vai-te, Satanás, porque está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Nós vencemos o diabo, não é com ira, não é com retaliação humana. As nossas armas são poderosas em Deus, espirituais, para a destruição das fortalezas, mas são armas espirituais. Use a palavra, o conhecimento da palavra. Quando Davi lutou contra o gigante Golias, ele não matou Golias com a pedra. A Bíblia diz que a pedra apenas tonteou Golias e o gigante caiu desmaiado. Davi então saltou por sobre o gigante, tomou a espada e cortou definitivamente a sua cabeça. A partir de agora, você vai usar essas duas coisas: o escudo para se defender e a espada do Espírito para se contra-atacar. Cresça na fé, busque a fé através da humildade, da santificação, da separação para Deus, e busque o conhecimento da palavra e destrua o diabo, porque está escrito em Apocalipse 12 que nós o vencemos pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho da sua palavra. O terceiro segredo para vencer a batalha espiritual na mente. Vamos conhecer qual é o terceiro segredo. O terceiro segredo é oração e jejum. Ninguém pode vencer uma batalha espiritual sem uma vida de jejum e oração. Nós temos que parar de ser aquelas pessoas que ficamos pedindo às pessoas para orar. Você ora por mim, pastor? Claro que eu oro por milhares de pessoas. Eu tenho minha live à meia-noite, toda meia-noite eu tenho a minha live no YouTube, no Instagram, tenho a minha live no Facebook, faço interligado com as redes sociais e oro por gente no mundo inteiro que me pede oração. Mas essa oração não vai te dar vitória na batalha espiritual no campo da mente. O que vai te fazer vencer é a mortificação da sua carne. Porque se o diabo ainda está encontrando lugar na sua mente para lançar dardos inflamados, para lançar dardos de tristeza, de compulsividade para comprar. Tem pessoas que não conseguem ficar sem comprar, porque são dardos, são estímulos que o Satanás lança sobre a mente das pessoas para torná-las compulsivas e endividá-las e depois destruí-las através da tristeza. Se a sua mente ainda está servindo de alvo para esse tipo de coisa, é sinal de que o Adão ainda está na cruz e é sinal
de que a sua carne está mais forte do que o seu espírito. Lembra que lá atrás eu falei que o espírito cogita contra a carne combate contra o espírito pela posse da alma? E por que pela posse da alma? Porque a alma é a sede de todos os sentimentos e emoções do coração humano. A alma é o elo de ligação entre o mundo físico e o mundo espiritual. No espírito opera a fé, a razão e a consciência. Na alma, os sentimentos, os desejos. E então, quando a carne está forte, ela arrasta a alma para si. E a alma começa a desejar as coisas da terra. E enfraquece o espírito. E o espírito estando mal alimentado, então há brechas em lugares para que Satanás lance seus dardos inflamados, e atinja a sua mente com pensamentos de tristeza, pensamentos de angústia, pensamentos de decepção, pensamentos de separação e às vezes até pensamento de autoflagelo e morte. Mas o sangue de Jesus tem poder, e hoje nós estamos aqui para aprender minuciosamente 5 maneiras de vencer esses pensamentos lançados pelas trevas. E indubitavelmente uma das armas mais fortes contra isso é o jejum e a oração. A prática regular de oração e jejum. Nos tempos bíblicos, os judeus oravam 3 vezes ao dia e jejuavam 2 vezes por semana. Quando Jesus orou com seus discípulos, ele encontrou os discípulos dormindo e disse: mas nem 1 hora podeis velar comigo? 1 hora. Então Jesus botou a limitação de uma oração. Eu não estou falando que a gente ora o dia todo, mas aquela oração de joelho que a gente tem que fazer pelo menos 2 vezes, 3 vezes à semana, orando pelo menos 1 hora de joelho. E eu vou te ensinar a orar. A oração do Pai Nosso não é uma reza, é uma forma, é um formato de oração. Quando Jesus disse: orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a vós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Ele está ensinando um padrão de oração, e não uma reza como as pessoas fazem, rezando o Pai Nosso. Reza não te leva a lugar nenhum, nem rezar o Pai Nosso, nem rezar coisa nenhuma. Por quê? Porque Deus não atende reza. A Bíblia diz que Deus atende a oração. E oração não é uma repetição. Oração é uma expressão sincera que nasce do coração do homem e vai até o trono de Deus. Quando ele dá o modelo, ele diz: orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Ou seja, ele diz: comece glorificando o Pai que está no céu, exaltando a sua grandeza, exaltando o seu reino, exaltando o seu poderio, exaltando a sua soberania. Depois você então passa a confessar as suas culpas. Você pede perdão pelos seus pecados. Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E só depois, lá na frente, você vai pedir a Deus alguma coisa. Então você segue esse modelo. Você vai orar 1 hora, divide essa oração. Você tira 20 minutos para a adoração, aleluia. Divide em 3 períodos: 20 minutos para a adoração, 20 minutos para se humilhar perante Deus pedindo perdão. Lembre das palavras mal faladas no dia. Se você agrediu alguém com palavra, peça perdão por isso. Se você foi ignorante com a sua esposa ou com seu esposo, peça perdão por isso. Se você foi ignorante com seus filhos, peça perdão. Se você foi arbitrário, se você foi injusto, enfim, aquilo que você cometeu de injustiça ou de iniquidade, confesse isso em 20 minutos perante Deus. E depois você pega 20 minutos e ora fazendo seus pedidos a Deus, porque você já adorou, você já se humilhou e agora é hora de apresentar os pedidos no trono. Essa é a oração. E o jejum? O jejum, pessoas fazem jejum comendo. Eu estou fazendo jejum de carne. Isso não é jejum, caramba. Eu estou fazendo jejum de tomar Coca-Cola. Isso não é jejum, isso é propósito. Nem sei, na verdade, se Deus atende esse tipo de coisa, porque acho uma coisa tão insignificante. Jejum é jejum. Jesus ficou 40 dias e 40 noites em jejum. Moisés ficou 80 dias e 80 noites. Ele ficou 40 dias e 40 noites, desceu, não comeu nada, subiu e ficou mais 40 dias e 40 noites. Jejum é jejum. Se você for fazer um jejum prolongado, o máximo que você pode fazer é tomar água para hidratar o seu corpo, porque a água não é alimento. Mas nunca alimento. Aí eu estou tomando suco de laranja, você está se alimentando. Eu estou tomando suco de abacaxi, você está se alimentando. Isso não é jejum. Aí estou fazendo jejum, eu acordo às 8 horas e faço um jejum até às 2 horas. Você precisa de uma coça. Isso não é jejum nem aqui, nem na China. Com esse jejum você não vai vencer nem o pipoqueiro da esquina, que dirá Satanás. Você precisa jejuar
Põe um propósito à meia-noite. Senhor, a partir de agora eu estou abrindo um jejum. E vá pelo menos, minimamente, até meio-dia sem comer nada. Se der sede, tome água, mas não tome mais nada. E de preferência, vá até as 18 horas. De um pôr do sol até o outro pôr do sol seria o excelente. Vença o diabo com jejum e oração. O quarto segredo para vencer a batalha espiritual na mente é cultivar pensamentos positivos alinhados à fé. Vou repetir: cultivar pensamentos positivos alinhados à fé. Você precisa encorajar o seu espírito para aquilo que é bom, justo e digno de louvor. Falar palavras positivas durante o dia. Fazer um pacto consigo mesmo de tirar toda palavra negativa dos seus lábios. Eu não posso, eu não vou conseguir. Será que vai dar certo? Não sei. Tire essa palavra. O servo de Deus não conhece a palavra não sei. A Bíblia diz que o Senhor traz à existência as coisas que não são e chamam as que não existem como se elas já existissem. Alinha palavras positivas com a sua fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. O firme fundamento das coisas que não se vê. E a prova das coisas daquilo que esperamos, que das coisas que se espera. Então, alinhe pensamentos e palavras positivas com a fé. Eu não vejo agora, mas estou vendo no futuro. Quando Deus chama Abraão para prometer a bênção, Deus o leva ao cume do monte e diz assim: levanta os teus olhos e vê, numa visão panorâmica, a terra do Eveu, do Quezeu, do Pequezeu, do Quenezeu, até onde a tua vista, até onde a tua mente, até onde a tua vista alcançar, eu entregarei nas suas mãos. Então acorde de manhã cedo, enxergue coisas boas, feche os ouvidos para as palavras ruins, não ouça fofoca, não ouça pessoas que só sabem criticar os outros, afasta-te daquelas pessoas murmuradoras, que só sabem levantar coisas negativas, falar do defeito das pessoas. Tudo isso abre portas para que a sua mente seja invadida por maus pensamentos. Alinhe pensamentos positivos com uma fé positiva e crescente em Cristo. Profira: eu posso, vai dar tudo certo. Negue-se a falar da vida alheia, a criticar quem quer que seja. Quando alguém for falar da vida de alguém para você, simplesmente diga: nós somos falhos, né, irmão? Vamos orar? A pessoa ficará sem graça e deixará de entregar a notícia que o diabo mandou trazer. Resguarde a sua mente, resguarde a sua alma. O ouvido e os olhos são a entrada da alma. A boca é a entrada do corpo, mas a entrada da alma são os ouvidos e os olhos. Então afasta os seus olhos das coisas ruins e afasta os seus ouvidos das palavras negativas. Se existe fofoqueiro, é porque existe um ouvido para ouvir. Se existe alguém que fala mal, é porque existe um ouvido para ouvir. Hoje você vê na internet pessoas gravando vídeo, criticando pastores, expondo a igreja, colocando problemas na igreja, expondo os problemas da igreja, o lixo. Em Israel havia 12 portas. Em Jerusalém havia 12 portas. Uma porta era a porta do lixo. Era a porta por onde o lixo vazava, por onde o lixo saía. Na sua casa tem lixo, na minha residência tem lixo. E eu não fico mostrando o lixo da minha casa para as pessoas. Então pare de mostrar o lixo da igreja. Todo sistema humano tem lixo. Jesus passou uma noite inteira para orar, escolhendo 12 homens, e no meio deles escolheu um diabo, um ladrão chamado Judas Iscariotes. Era o lixo do ministério de Jesus, mas Jesus não propagou isso. Jesus só revelou o lixo, esse lixo na Santa Ceia junto aos seus 12 apóstolos. Negue-se a falar aquilo que não serve, negue a sua boca a proferir palavras que não edificam, e fazendo isso, a sua mente estará guardada dos maus pensamentos. Vença os maus pensamentos proferindo palavras positivas. E o quinto e último segredo para vencer a batalha espiritual na mente é a perseverança em Deus e a confiança na vitória. Não aceite palavras derrotistas no seu coração. Revista-te da confiança. A palavra de Deus diz que Deus nos deu espírito de fortaleza.
Pedro disse aos jovens: vós sois fortes, a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Oh, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: diga ao fraco, eu sou forte, posso todas as coisas naquele que me fortalece. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Persevere na presença de Deus. Oh, aleluia, persevere em Deus nas lutas, nos problemas. Quando chegar diante dos problemas, não afrouxe, porque Salomão disse: se no dia da tua angústia se mostrares frouxo, pouca será a tua força. Revista-te do Senhor. O quinto segredo é se revestir do Senhor. Você é fraco, mas o Senhor é forte. Você é de baixo, mas o Senhor é de cima. Você é carne, mas o Senhor é espírito. Você é pecado, mas o Senhor é a própria santidade. Você não pode, mas o Senhor pode todas as coisas. Você é limitado no tempo e no espaço. O Senhor fez o mundo em 6 dias e pode fazer algo muito grande pela sua vida hoje, agora. Se revista e se fortaleça no Senhor. Gere confiança na sua mente, para que o diabo não traga pensamentos negativos na sua mente e não te leve a pensar aquilo que ele quer que você pense. Pelo contrário, medite de dia e de noite na palavra de Deus, se revista de confiança, diga: eu estou passando por esse momento, mas o Senhor vai me tirar dessa situação. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Observe como Davi sempre lançava palavras positivas nos momentos de dificuldade. Faça a mesma coisa, profetize na sua vida, há poder nas suas palavras, profetize. Em nome de Jesus, eu vencerei. 2025 será melhor do que 2024. 2025 será um ano de ouro na minha vida. Profetize isso. Transfira isso do mundo espiritual para o seu mundo físico através da sua palavra. E a sua mente ficará guardada pelo invólucro do poder da palavra que sai da sua boca. Confissões positivas geram pensamentos positivos. Lembre-se disso, confissões positivas geram pensamentos positivos. Deus te abençoe, espero ter te edificado nesse vídeo, espero que você tenha sido abençoado. Se você foi edificado por esse vídeo, compartilhe com mais gente, para que outras pessoas também sejam edificadas com você. Curta, compartilha e me segue nas redes sociais, porque toda semana eu estou postando um vídeo como esse para abençoar a sua vida. Fique com Deus.